Padre Chagas, o senhor ficou quantos anos, Padre Chagas, morando em colocação em Seringal, trabalhando no interior? Quantos anos antes de vir para o seminário? 33 anos. 33 anos? A idade de Jesus Cristo. Idade de Jesus Cristo. Aí o senhor decidiu ser padre, depois dos 33 anos. Primeiro veio um padre do Servo de Maria, e perguntou se eu queria sair para estudar para ser padre. A minha resposta foi bem rápida: não. O senhor disse que não queria? Isso, não. Rapaz. Depois, 1 ano, 2 anos, aí outro padre aí foi o padre Luiz Pieretti. O Luiz Pieretti, amigo do Padre Máximo. Que me fez o convite, eu disse que ia pensar. Então ele andou evangelizando lá onde o senhor morava? Já nessa época, o município de Mané Urbano. Eu já morava no município de Mané Urbano. Na cidade mesmo? Não. No interior. Qual o nome do interior lá? Lá era a colocação São Francisco, né? Colocação São Francisco. Uhum. Sim, padre. Ficava na beira da BR mesmo. Aí o senhor já tinha dado um não para um servo de Maria. Uhum. Aí depois que o padre Luiz Pieretti chamou o senhor para ser padre, o que o senhor falou para ele? Eu disse que ia pensar. Agora o senhor já estava... já estava... O senhor ia pensar. Isso aconteceu mais ou menos em agosto, setembro. Sim. Quando foi no final do ano, chega uma carta do Dom Moacir, na época o bispo, para mim e mais dois... O bispo na época era o Dom Moacir. Sim. Para mim e mais 2 rapazes que ele tinha confessado lá. Entendi. Aí eu tive 15 dias para decidir se eu aceitava o convite de vir ou não. O senhor tinha 15 dias? Teve 15 dias para decidir. Meu Deus do céu. E aí, padre, como é que foi? Agora o senhor me deixou curioso. Agora o senhor me deixou curioso. Foi uma angústia, né? Porque eu nunca tinha saído de casa nem para ficar um mês fora de casa. Era sempre ali no seu reduto? Acho que dos filhos era o mais caseiro, era eu, né? Meu Deus. E aí eu fiquei naquela angústia de se vi ou não. Conversei com meu pai, conversei com a minha mãe e ele, a um certo ponto, concordaram, né? Qual o nome do seu pai? Francisco. Francisco. E da sua mãe? Flauzina. Flauzina. Seu Francisco e dona Flauzina. Uhum. Sim, padre. Aí o senhor conversou com eles para ir para o seminário, ser padre. Aí o que o meu pai me disse foi: meu filho, você sabe que estudar para ser padre tem que estudar muito. E olha a idade que você já tem 33 anos, e nunca tinha me sentado no banco de uma escola para estudar. Pelo amor de Deus. Totalmente analfabeto. Não? Eu lia um pouquinho assim, mas que eu tinha aprendido em casa, mas em escola eu nunca tinha... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, porque isso aqui é inédito. O padre Chagas tinha 33 anos de idade. Ele queria ser padre, mas ele era quase analfabeto, porque não tinha professor na época. Ele tinha que estudar muito, 2 faculdades, filosofia, teologia, muitos estudos. 33 anos. E tem gente que diz: eu não consigo porque não posso, eu não consigo por causa disso, aquilo, outro. Ei, olha o testemunho do padre Chagas. 33 anos de idade e não desistiu do seu projeto. Sim, padre. Aí o seu pai disse: olha, tem que estudar muito. Eu decidi vir, eu digo: eu vou. Ele disse: meu filho, se você o senhor decidiu ir, padre? Ele disse: se você não se der, volte que a casa é sua. Nossa, que legal. O senhor vai fazer uma experiência. Eu ia fazer uma experiência. Meu Deus. E aí, padre, o senhor arrumou suas malas? Arrumei as minhas coisinhas. Quem foi que arrumou suas coisas? Foi o senhor ou foi a sua mãe? Como é que foi? A minha mãe, as minhas irmãs que arrumaram, era pouca coisa mesmo. Ele é burro. Esse podcast é um sucesso total. Sim, padre. Aí o senhor arrumou suas coisas meio angustiado, já meio chorando? Veio todo mundo chorando, comecei a chorar também. O senhor também? Aí saí, né? Era de dia, de noite, de manhã? De manhã. Eu saí só para chegar em Mané Urbano, 45 quilômetros de onde a gente morava. E o senhor foi com quem? Sozinho, a pé. O senhor foi a pé? A pé, não tinha carro. O senhor foi andando? Andando, não tinha carro. E quem ia levando as suas coisas? Eu mesmo. Aonde? Nas costas, né? Ele ia levando as coisas, Altemir. Ele ia levando as coisas nas costas.
Gente, que legal. E aí, padre, mas o senhor já sabia onde que ficava o seminário? Ou estava meio assim, meio perdido ainda? Nada, não sabia identificava nada. O senhor foi só na fé e na coragem? Na fé e na coragem. Aí, e engraçado Meu é que Deus. no caminho, na estrada, eu andava, olhava para trás e perguntava, mas por que eu? Ah, o senhor perguntava? Eu perguntava. Por que eu? Como nós estamos conversando aqui, eu perguntava, mas por que eu? Como que fosse alguém ali dizendo, eu chamei você. Padre, olha que a mensagem que eu tinha preparado hoje, como faz sentido. Olha, o Padre Chagas, ele ia caminhando do Seringal São Francisco até Manuel Urbano, com a carga nas costas. Era em que, padre? Na estopa na época? Era na estopa, no saco? Na época já era uma Mochila. mochila. Com a mochila nas costas. E ele dizia, mas por que eu, Deus? Por que tu não chamaste outro? Olha aqui, Jeremias capítulo 1, versículo de 1 a 4. Recebi a palavra de Javé que me dizia, antes de formar você no ventre da sua mãe, eu conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Olha aí, padre, eu tinha preparado essa mensagem aqui, viu? Olha como bateu certinho. Sim, padre Chagas. E o senhor perguntava, mas por que eu? Perguntava, mas por que E eu? continuava caminhando. Continuava caminhando, né? Meu Deus. Isso umas 3, 4 vezes eu parava e fazia essa pergunta. Por né? que eu? Por que eu? E o senhor chegou no mesmo dia ainda que saiu da sua casa, chegou no mesmo dia, Manuel Urbano? Cheguei. O senhor andava muito então? Andava um bocado. Porque 45 quilômetros não é Quando a qualquer gente- um que anda não. Mas aí quando a gente estava no Seringal, que era acostumado a andar, saía às 5 horas da manhã, quando dava 1 hora, 2 horas, a gente estava em Manuel Urbano. Pelo amor de Deus. Vocês caminhavam muito, né, padre? Caminhava muito. Caminhava muito. É. Sim, padre. E como é que foi? O senhor chegou em Manuel Urbano, viu o pessoal, chegou na cidade. O que o senhor fez? Como é que o senhor fez para encontrar um seminário? Não, Não tinha um seminário em Manuel Urbano, não. não. Tinha um seminário em Manuel Urbano. Eu cheguei em Manuel Urbano, aí peguei o avião para Rio Branco. Cheguei em Rio Branco, fui pro seminário, e o padre Luiz O senhor foi de avião? Foi de avião. Grande ou avião pequeno? Não, é avião pequeno. O teco-teco. Teco, sim. O senhor ouviu falar que em Manuel Urbano tinha um avião do Luiz Galinha? Viu falar nisso ou não? Vi. Me disseram que o avião dele tinha asa, Arnaldo, amarrado. A asa do avião do Luiz Galinha. Olha o nome do piloto. Luiz Galinha. O avião dele tinha asa amarrada. Aham. Esse que o senhor foi tinha asa amarrada não, né? Não. Então o senhor teve sorte. Sim, padre. O senhor foi de Sim. avião de Manuel Urbano para Rio Branco. Para Rio Branco. Para o seminário. Aí fui morar com o padre Luiz em Plácido de Castro, né? Qual padre Luiz? Luiz Sepp? Pieretti. Ah, o Luiz Pieretti. Luiz O que Pieretti. tinha lhe convidado. Tinha me convidado. Ele lembrou do senhor ainda? Lembrou. Aí fui para Plácido de Castro, fiquei 4 meses em Plácido de Castro, aí voltei. Voltou para onde? Fui em casa. Voltou para sua casa para Foi. fazer uma visita. Aí eu já vinha decidido de abandonar, de não ir mais, né? De não voltar mais para Não o voltar seminário. mais. Pelo menos para Plácido de Castro, né? Aí Sim, padre. conversei com a irmã Tacília, que era na época era a vigária lá de Manuel Urbano. Sim, sim. Aí ela disse, meu filho, não faça isso não. Aí começou a conversar comigo. E disse, se a senhora arrumar um trabalho para mim, trabalhar aqui, estudar, eu fico. Aí ela arrumou um trabalho lá na prefeitura e eu fiquei trabalhando a diária e estudando. O senhor queria trabalhar e estudar. É. Sim. Aí quando foi no final do ano, isso foi em 86, Sim. aí no final do ano, aí o padre Luiz Sepp, que era o reitor do seminário, foi lá em Manuel Urbano, conversou comigo e depois eu fui para o seminário.